Oi pessoal, então hoje a gente vai mostrar como é que faz o cadastro de tipo de nota no nosso sistema, tá? Ao abrir o sistema, então, ele vai ter um atalho aqui, ó, no canto esquerdo, tipo de nota fiscal, se for no sistema Siscom, ou vai ter aqui pelo lado direito, se for no sistema SysMTO. Mas a finalidade e a função dele é a mesma, certo? Pode clicar aqui em tipo de nota que vai aparecer essa tela ali. Aqui a gente vai colocar se é uma nota de entrada, de saída, a descrição que a gente quer que apareça nessa minha nota fiscal, né, na nossa natureza de operação, o CFAP que a gente vai estar utilizando, tá? Aqui todos os impostos, o estoque, contas a receber, a pagar, enfim, e todos os controles fiscais, que essa parte o contador vai ter que nos auxiliar para a gente conseguir fazer as devidas alterações, tá? E tem aqui também a parte de controles gerais, que depois eu vou estar passando. Se a sua empresa se enquadrar em algum desses itens, a gente pode estar utilizando por aqui também, tá? O CFAP é um cadastro muito importante dentro de um sistema, porque ele possui uma nomenclatura, uma finalidade, na qual a gente não pode estar usando um CFAP para todas as operações da nossa empresa, que vai estar errado, tá? Cada CFAP tem a sua função, a sua finalidade. Se a gente não é muito apto a trabalhar com CFAP, eu simplesmente digitei no Google, tá? Tabelas de CFAP e me apareceu uma coisa bem completa de todos os CFAPs ativos que estão hoje na Receita Federal. É uma consulta para conhecimento, né? Se a gente quiser aprender um pouquinho mais, é só digitar no Google, no próprio Google mesmo, que ele nos traz essas informações, tá? Mas claro que nosso contador, o contador de vocês, né, não vai ter problema algum em explicar tudo isso também. Vamos ao cadastro. A gente vem aqui, dá um mais, né, um novo registro. A gente tem que saber se é uma entrada, uma saída, uma importação ou um retorno de devolução. Nesse meu exemplo vai ser uma saída, tá? Descrição: venda de mercadoria, tá? O CFAP que eu vou utilizar é o 5101, tá? Se eu não tivesse esse CFAP cadastrado, eu poderia vir direto por aqui, tá? Se não, dá para ir pela tela de cadastro de CFAP, mas se eu quiser adiantar, né, o serviço pode ser por aqui, tá? Outros dados que eu tenho que preencher: esse CFAP, ele é tributado de ICMS, ele é isento ou ele é em outros? Isso você vai ter que pedir para o seu contador, esse tipo de informação, tá? Porque isso pode dar muitos erros na autorização das notas fiscais, tá? Que eu vou colocar como tributado. Uma coisinha que eu queria comentar: o 5101 tem uma nomenclatura de natureza de operação específica, tá? Se eu vir aqui no Google e pesquisar 5101, ele vai me dizer que a nomenclatura dele é venda de produção do estabelecimento, certo? Só que se eu quiser colocar aqui só venda de mercadorias, não vai ter problema. E eu quero que essa descrição apareça na minha nota. Basta eu clicar aqui embaixo, ó, imprimir essa descrição na nota fiscal. Isso acontece muito no CFAP 5949 ou 6949, porque ele é um CFAP genérico, que pode ser para outras saídas, outras entradas, alguma remessa que não tem um CFAP específico, e eu posso discriminar aqui nesse quadradinho, tá? E aplicar essa descrição na minha nota fiscal, que daí não sai o CFAP, a nomenclatura correta dele, sai o que eu quero que saia na minha nota fiscal, certo? Aqui também, ó, o IPI é o tributado, é o isento. Aqui no meu caso eu vou colocar como isento, tá? Eu tô dando exemplos, mas isso tudo a gente vai ter que pedir pro contador. O estoque, muito importante. Se você controla seu estoque, se é uma saída, ele vai baixar no estoque? Sim ou não? Nesse meu caso, sim, né? Se tu tá fazendo uma nota de entrada, ele vai somar no meu estoque? Sim, ele vai somar no meu estoque. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, aqui nesse meu exemplo, eu vou colocar como baixa. Gera contas a receber, boletos? Sim ou não? Se eu estiver controlando o meu financeiro pelo sistema, eu posso colocar que sim. Aí, se for uma nota de venda, ele já vai sair o boleto para o meu cliente, já é só enviar a remessa para o banco, tá? Se for um CFAP de entrada, basta também colocar que sim, que ele vai
numerar, enfim, né, as parcelas que eu tenho, as datas, ele já vai colocar tudo certinho no sistema. Caso seja um CFAP genérico 5949, que não me gerou despesa nenhuma e não vai me gerar despesa para o meu cliente, eu posso colocar que não, tá? Isso é algo que vocês têm que olhar caso a caso. Condição de pagamento, eu tenho a opção de colocar direto aqui no cadastro do tipo de nota o tipo de venda que eu faço. Por exemplo, eu só faço para 30 dias, ok? Então, eu posso colocar aqui, que daí o meu boleto já vai calcular certinho 30 dias, tá? E ele vai sair lá na minha nota fiscal a data correta do pagamento, tá? Observações aqui embaixo é, por exemplo, esse meu CFAP aqui, ele tem a base de cálculo reduzida conforme a lei tal, que o meu contador me passou. Então, eu posso colocar essa observação aqui, que sempre que sair esse CFAP com esse código, na verdade, tá? Na minha nota fiscal, esse meu tipo de nota, essa observação já vai constar na nota fiscal. Você não vai precisar colocar novamente. Aqui, ó, controles fiscais. Todos esses dados aqui vocês vão ter que pegar com o contador de vocês, tá? Porque cada caso é um caso, cada empresa pode ter uma particularidade diferente. Origem da mercadoria, CST, ICMS. Isso aqui é se você do lucro presumido ou real, tá? Então, a gente vai ter que saber com contabilidade, se ela é nacional, se ela é estrangeira, se ela tem um conteúdo maior, 40%. Cada numeração é alguma coisa específica, tá? A tributação aqui se eu tenho algum benefício, por exemplo, tributado 100%, se tem ST, se ela é isenta, se ela é com redução de base de cálculo, tá? Se meu caso, eu vou colocar como redução de base de cálculo. O CST do PIS e do COFINS, se ele é tributável. Se é do Simples, por exemplo, tem uma CST diferente, tá? Se é do lucro do geral, enfim, ela é tributada porque é uma venda, mas isso tudo se confirma com a contabilidade. Tanto da CST do PIS, do COFINS. Se você é do Simples, você tem que preencher essa abinha de CSOSN, que daí aqui diz se tu que é tributada pelo Simples, que tu dá direito a crédito de ICMS, que tu é imune, que tu não é tributada, enfim. Tudo são coisas que a gente tem que perguntar para nossa contabilidade, tá? Aqui, se você é do Simples Nacional, todo tem aquele valor de faturamento mensal, enfim, alguma coisa do tipo assim, que você disponibiliza para os teus clientes uma porcentagem de ICMS para se creditarem, é aqui que você coloca, tá? Tipo, 1,52% de ICMS, que pode se creditar dessa nossa nota, tá? CST de entrada do PIS e do COFINS, tá? Vou colocar como outras, porque isso aqui, que nem eu tô repetindo, isso tudo tem que ser tirado, essas dúvidas com o contador, tá? Código de enquadramento de IPI também, o contador que vai te passar. Código do beneficiário, então, se você é do geral, saiu uma lei, enfim, que você deverá colocar qual código se refere. Nesse meu caso, como a base é reduzida, eu tenho um benefício que a minha base não é 100%, ela é reduzida. Então, eu preciso colocar aqui qual código de benefício fiscal que está me referindo a essa redução, tá? Então, são esses dados aqui na frente que a gente tem que preencher, para que a nota não dê erro, claro, né? Aqui nos controles gerais, então, tem percentual de SQN, contribuição social. Esses acumuladores e INCM são algumas coisas de integrações direto com a contabilidade, tá? Se você tem, na sua empresa, tem aqueles controle de produtos monofásicos de PIS e COFINS fixo, dependendo da INCM. Aqui, se você assinala, se você tem amparo, fundo de combate à pobreza. Se você quer controlar a unidade tributável da nota do exterior, né? Que toda venda externa tem uma unidade tributável diferente. Fundo rural e habilita o cálculo do ICMS, aquela percentual lá que eu falei, que é do aproveitamento de crédito. Lucros e perdas, então, se refere a um relatório que tu pode tirar, que esse tal CFAP, enfim, vai te gerar um lucro na empresa, uma perda, tá? Tipo, se fosse uma devolução, enfim, é uma perda ou sem efeito ou simplesmente não marca nada. A situação do item, então, ativo ou inativo. Ativo é que você pode utilizar ele e inativo é que você cadastrou, porém não vai mais utilizar, tá?
e salvamos. Item salvo, CFAP salvo. Bom, se eu tenho um novo item, enfim, que a minha tributação ela é isenta, o que eu faço? Eu posso mudar aqui? Não, tá? O certo é não mudar. O certo é você criar um novo tipo de nota com as informações mudadas, alteradas, enfim, corretas, tá? Cada alteração um tipo de nota diferente. O sistema, inclusive, ele nem permite mais fazer esse tipo de alteração, certo? Acho que era isso. Tá bom, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau.